Paz, meus irmãos amados e amigos. Hoje vou falar sobre ser cristão. Você já foi chamado de cristão? No livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, nós lemos que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Discípulo significa aprendiz, o seguidor. Os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão em Antioquia. Paulo e Barnabé se reuniram com a igreja e ensinaram muitos em Antioquia. Por muitos meses eles estavam em uma viagem evangelística, levando centenas de pessoas a receber Cristo. Eles pregavam a palavra de Jesus, as boas novas. Naquela região, as pessoas ao redor começaram a chamá-los de cristãos. Simplesmente cristãos. Pessoas seguidoras de Cristo e cristãos. Foi onde a palavra cristão foi pela primeira vez chamados os seguidores de Jesus. Seguidores de Jesus. Hoje eu quero falar nessa mensagem hoje a respeito do assunto como viver a vida cristã. Bom, eu conheci Jesus, eu quero falar que me caiu as escamas dos olhos. Não sabemos nada da sua palavra até você aceitar Jesus no seu coração. Nós sabemos que a nossa sabedoria humana não pode entender a palavra, as escrituras, a Bíblia, mas sim a sabedoria divina. O nosso conhecimento antes de conhecer Jesus é uma coisa, mas depois de conhecer Jesus, nosso pleno conhecimento pelo Espírito Santo, que nos revela a palavra divina. Aí ouvimos a voz de Deus pela sua escritura sagrada. Ele é tudo em nossas vidas. A palavra, ela é a verdade para nós. Gostaria de falar mais para você sobre o meu encontro com Jesus. Em outra ocasião, vou contar mais essa minha história, como eu conheci Jesus e como eu estou em paz com Jesus, vivendo pela graça e a misericórdia que Ele tem por nós. Viver em paz hoje com Jesus é uma coisa preciosa, viver debaixo da sua proteção. Agora, há muitos de vocês que têm uma enorme vontade de viver uma vida cristã, mas você nunca ouviu falar e nunca aprendeu como viver uma vida cristã. Bem, disseram para você que poderia ser cristão, falaram para você que você deveria ser uma cristã, mas nunca te disseram como ser um cristão. Muitas pessoas falam que tem um pastor maravilhoso, uma igreja grande, linda, aconchegante, com cadeiras reclináveis, com ar-condicionado, tudo. Um prédio. Mas estamos falando de Cristo, estamos falando da palavra dele. Não estamos falando de um prédio, de uma igreja, um conforto. Não, estamos falando de igreja, somos nós somos pedras vivas, nós somos santuário de Deus. Então, meus amados irmãos, ir à igreja, será que o seu pastor prega a doutrina da Bíblia? Será que a mensagem principal é Jesus?
Bem, a mensagem que eu quero que vocês vejam, que vamos ver agora sobre como viver uma vida cristã. Mas antes de tudo, eu quero que vejamos algo como a Bíblia diz. O que é ser um cristão? O que é ser um seguidor de Jesus? Temos muitas pessoas que têm uma ideia errada. Pensa porque nasceu num lar cristão, é cristão. Muitos acham que se você tem pais cristão, você é um cristão. Mas a Bíblia diz que você não pode herdar ser cristão. Ser cristão, estamos falando sobre carne e sangue, sobre pecado, sobre salvação. Você não entra no reino automaticamente. É Deus que te acrescenta no reino. Em Atos 2,47 vai nos falar que Deus acrescenta aqueles que são salvos dia a dia. Então, você ir à igreja, você pode viver uma vida decente, você pode ser uma boa pessoa moral, mas isso não te faz um cristão. Você pode ter característica de um cristão, mas isso não faz você cristão. Existem milhares de pessoas que pensam que são cristãos, mas na verdade não são cristãos. No sentido estrito do termo, eles nunca nasceram de novo. Para ser um cristão, você tem que nascer de novo. Nunca receberam Cristo em seus corações. E se morrer, não vão para o céu. Isso é a palavra de Deus que fala. Não sou eu, mas quem sou eu para julgar? Estou aqui para falar sobre a palavra, sobre a verdade e o que está escrito na Bíblia. Só Deus pode julgar, mas a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é verdadeira. Então, estou aqui para falar sobre a palavra e sobre a verdade. Um cristão é uma pessoa que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo. Não é nós que nos salvamos, porque não temos capacidade de nos salvar. Porque não temos capacidade de nos salvar, é Ele que nos salva, é Jesus que nos salva. É Ele que nos encontra, é Ele que nos leva para o céu, é Ele que nos regenera, é Ele que nos diz que nós somos herdeiros dele. Você tem que tomar uma decisão de aceitar Cristo no seu coração, o Senhor como seu Salvador. Cristão é uma pessoa que fez uma escolha, você tomou uma decisão, você crer e se arrepender. Isto é ser um cristão. Os seus pecados que você se deu conta dos seus pecados e de que um pecador, que é um pecador, e você disse, ó Deus, eu me arrependo dos meus pecados, e então por fé, você receberá Cristo em seu coração. Sim, este é um ponto de partida, sim, mas não é só ter fé. Tem que crer e obedecer. Tem muitas pessoas tentando viver uma vida cristã, mas Cristo não vive em seus corações. Para Cristo viver em seu coração, tem que se arrepender e receber o dom do Espírito Santo, em Atos 2,38. Para isso tem que ouvir a palavra de Deus, crer, se arrepender, confessar e depois se batizar e permanecer como cristão.
em obediência a Jesus Cristo e aos seus mandamentos. Isto é ser um cristão. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, derramou seu sangue por nós. Mas nós temos que aceitar o sangue, nós temos que fazer a nossa parte. Aí começa a mudar. Isto tem que acontecer em sua vida. A Bíblia diz: as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo, em 2 Coríntios 5,17. Deve haver uma mudança definitiva na sua forma como você vive, uma mudança na atitude de sua maneira de viver. Você deve amar Deus de forma suprema, como Deus, colocar Deus em primeiro lugar. Isto é ser um cristão. Essa mensagem que eu tenho para passar para os irmãos que têm a vontade de ser um cristão genuíno, aceitar Jesus no seu coração. Aceitar Jesus não é levantar a mão e dizer: eu aceito Cristo em minha vida. Não, nós temos que passar pelos 5 passos: crer, se arrepender, confessar, batizar e continuar vivendo uma vida com Cristo. É isso, meus amados irmãos, que Deus os abençoe e tenha uma boa tarde.